Mas, rapaz, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Que travada foi essa, meu amigo? Logo na hora que eu abri Jeremias 2. Se fosse num culto, o computador acabou de dar uma travada aqui, antes de eu começar a gravar esse vídeo. Tá aqui, aquela bolinha azul girando até agora. Uma coisa que eu ia mostrar a vocês aqui no livro de Jeremias 2. Travou mesmo. Eu abri a primeira aba, foi do vídeo de ontem que fiz. Depois um comentário que uma pessoa fez. E agora quando eu abri a Bíblia aqui online, ele tá aqui, ele deu uma travada, tá aqui, girando até agora, já faz uns 3 minutos. E eu não posso começar a gravar o vídeo. Se fosse numa igreja, se estivesse acontecendo um negócio desse, eles iam dizer que foi o diabo que fez isso, né? Para atrapalhar o culto, a pregação, né? Como eu vou aqui despregar, só pode ser Deus que está sabotando aqui meus planos, né? Mas vamos começar assim mesmo, né? Olá, amigos. Eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Veja como são as coisas, né? Estou aqui nessa manhã de domingo, tranquila, um clima agradável, tomei meu café. Aí vim gravar esse vídeo para vocês, como eu havia prometido no vídeo de ontem, né? Esse vídeo é a continuação do vídeo de ontem, as pérolas de Jeremias, né? E vejam a coincidência que acontece, né? Que os religiosos iam levar justamente para esse lado, né? Que eu vou dizer para vocês. Eu sentei aqui, liguei o computador, né? Para separar as mensagens, separar os versículos bíblicos que eu vou usar no dia de hoje, né? No vídeo de hoje, né? E comecei, deu tudo certo. Liguei o computador, tudo direitinho. Aí abri uma aba para ler o nome do vídeo de ontem, né? A outra para o comentário que uma pessoa fez aqui no vídeo de ontem. E quando abri a Bíblia online, né? Para citar a primeira pérola do livro de Jeremias, o computador travou. Tá aqui até agora. Eu não consigo abrir o navegador da internet. E até tinha conseguido, mas ele travou justamente quando eu abri a Bíblia online, né? Sei que muitos de vocês aí vão colocar nos comentários que foi Deus que fez isso, entendeu? Para eu não levar esse projeto adiante, né? E eu até um tempo atrás eu poderia concordar com vocês, né? Ficar impressionado de que isso realmente tenha sido Deus quem tenha feito, né? Para não deixar eu continuar com a minha despregação da sua palavra, vamos dizer assim, né? Mas como eu já estou há um bom tempo nessa, né, já estou vacinado, né? E essas coisas realmente acontecem quando a gente depende da tecnologia, né? E coincidências também, muitas já aconteceram na minha vida, sem nexo nenhum. Aí, como eu digo, quando acontece uma coincidência desse tipo, né? Aí a gente fica impressionado, né? Principalmente quem é religioso, está ali mergulhado, né? Na religião, acha que isso é uma mensagem, né, de Deus, uma mensagem divina, né, para que você não faça isso, interpreta isso como se fosse uma mensagem, né. Mas assim, se você analisar quantos e quantos vídeos eu já fiz, dependendo da tecnologia do computador, e todos eles deram certo, né, não é por causa de um que eu vou entender como se fosse uma mensagem divina, que eu não levasse isso adiante, né, que eu estaria me prejudicando, né? Isso aconteceu alguma coisa aqui na programação do computador que ocasionou esse erro, essa falha aqui, né? Mas assim, tudo a religião ela faz justamente isso, né? Ela faz uma adequação, um ajuste da realidade, né? Para os seus preceitos, né? Ela tenta explicar de forma teológica, de forma mitológica, a realidade. Ela adequa a realidade a seus mitos, a seus preceitos, né? E, e é isso que ela tem sobrevivido até hoje, né? Isso funciona muito bem, né? Dado que nem tudo tem explicação, né? A própria ciência, né, que não consegue explicar todos os fenômenos que acontecem, né? A própria origem
nossa origem, a ciência ainda não consegue bater o martelo, né? E nos explicar como foi que nós surgimos, como surgiu o universo, né? E muita coisa ainda não tem explicação. E é aí que a religião entra, né? A chamada religião das lacunas, o Deus das lacunas é conhecido, né? Onde não há explicação é porque foi Deus, né? E é o meu Deus, não é o seu Deus, foi o meu Deus. Mas assim, vamos começar, né? Eu vou começar assim mesmo, quando o computador quiser funcionar, a gente vai dar continuidade ao vídeo, né? Esse vídeo eu vou depender inteiramente dele, né? Que eu preciso selecionar os versículos bíblicos que eu vou comentar. Então eu vou precisar, né? Inteiramente da tecnologia, né? Eu fico imaginando o seguinte: se foi Deus quem fez isso, né? Sabotou a tecnologia para que eu não desse continuidade ao meu projeto, né? Ele podia fazer isso em tantas outras coisas, né? Ele podia sabotar uma arma, né? Quando alguém fosse matar um inocente, né? Um ladrão fosse assaltar uma pessoa, ele sabotasse, né? Ele fizesse aquela arma não funcionar, né? Na hora que ele... Tanta gente que morre aí inocente, né? Que a gente vê na televisão, nos programas policiais, nos telejornais, né? Tantas pessoas morrendo, trabalhadores, adolescentes que estão no caminho da escola, né? Crianças sendo arrastadas para matagais e sendo estupradas, né? Tanta coisa, né? Crimes cibernéticos, vejam, lembrei agora, né? Crimes cibernéticos acontecendo com pessoas aliciando crianças, né? Enganando pessoas, se utilizando da tecnologia, né? E a gente não vê, né, esse mesmo Deus sabotar, né, os computadores desses hackers, desses criminosos, né, para impedir que esses crimes aconteçam. Eu estou aqui logo jogando uma luz para você aí, crente, que vai me criticar, né, porque eu estou contando essa história que está acontecendo comigo agora. E até agora eu estou falando com vocês e o computador não abre. Eu estou tentando, clicando aqui no navegador Chrome, no íconezinho do Chrome, e ele não abre. Eu acho que eu vou reiniciar, né? Eu vou reiniciar o computador, né, para ver se funciona, para a gente poder dar seguimento a esse vídeo. Né? Mas é isso que eu estou dizendo a vocês, né? Se for uma sabotagem, por que ele não faz isso? Né? Tá vendo como a reflexão é boa, né? Por que ele não sabota, né, o computador do hacker, né? O hacker que vai invadir algum sistema de segurança, né, que vai prejudicar alguém, como eu falei agora, né? Tanto crime acontecendo pela internet de aliciamento de menores, como eu já falei, né, e levando até a morte de pessoas, às vezes, que marcam encontros, pessoas que perdem dinheiro, né, para hackers, né? E a gente não vê esse mesmo Deus que supostamente estaria sabotando o meu computador agora, a gente não vê esse mesmo Deus sabotar o computador desses criminosos, né? Mas teve um comentário no vídeo de ontem, que foi o vídeo que eu fiz, reagindo a um comentário já de um vídeo anterior que eu tinha feito de um crente. Eu abordei um crente que estava pregando no metrô, no meu caminho do trabalho, né? E ele estava pregando, eu perguntei a ele por que o próprio Deus não vem pregar a sua própria palavra, e ele vem. Então, e ele, né, se utiliza dele, que é um homem, que a Bíblia diz que pelas palavras de Deus, que maldito é o homem que confia no outro, né? E então eu abordei esse crente, aí uma pessoa fez um comentário, eu reagi no vídeo de ontem, né? E hoje já estou... e eu me lembro que eu falei no vídeo de ontem que eu tive que ler o livro de Jeremias todo, né, para ver se eu não estava realmente fora do contexto, como dizia no comentário da pessoa, né? E só que eu não consegui, né? Durante a semana eu consegui chegar na metade, um pouco mais da metade do livro de Jeremias. E aí fiz esse vídeo de ontem baseado nele, né? Respondi, e estou fazendo esse também de hoje, né? Baseado apenas na metade do livro. O livro tem 52 capítulos e eu estou no 27. Mas o livro é uma repetição, né? Cada capítulo é falando da mesma coisa, né? Do descontentamento de Deus com o seu povo, que estava adorando outros deuses, né? E o tempo todo, todos os capítulos ele fala a mesma coisa, ele fala uma coisa ou outra diferente, né? Através do profeta Jeremias, né? E ontem, no vídeo de ontem, surgiu um comentário, né, de uma pessoa que pegou essa palavrinha que eu disse, né, que eu não tinha lido todo ainda, né? Aí ele, cheio de erros de português, eu tive que decifrar o comentário dele, né? Ele disse que se não leu, não tem o que falar.
Bateu o martelo. Foi um comentário, uma frase curta e grossa, né? Que se eu não li todo, eu não posso falar nada. Eu lembrei o computador voltou agora, gente. Tá voltando agora, né? E então eu me lembro de uma história que eu vi no passado, que eu não esqueço até hoje, né? Se eu vou fazer um caldeirão de sopa, né? Se liga aí, meu amigo, você que escreveu esse comentário, né? Se eu estou cozinhando um caldeirão de sopa, né? E lá pela metade eu quero saber como é que está, como é que ficou o tempero, né? Como é que está o nível de sal dessa sopa, se as carnes da sopa, os legumes estão cozidos, né? Eu não preciso tomar o caldeirão todo para saber dessas informações, né? Se minha sopa está boa, está lá no ponto, né? O bom chefe, o bom cozinheiro, ele apenas uma pitada, né? Ele pega uma pitadinha, bota na mão assim, lambe e ele sabe se ali está salgado, como é que está o tempero, né? Se ele quer provar a carne, ver se a carne tá mole, já amoleceu, os legumes que ele botou ali também já estão no ponto. Ele não precisa comer todos os legumes para saber, não, né? Então, assim, eu não preciso ler o livro todo de Jeremias, né? Pelo que eu já li, eu já sei mais ou menos que não vai passar daquilo ali, né? Vai ter uma informação ou outra diferente, né? E eu me sinto muito à vontade. Caso eu, no final, eu veja que eu esteja redondamente errado, alguma coisa me convença que eu esteja errado, eu vou fazer um outro vídeo e vou mostrar a vocês, né, que eu estava errado, viu? Podem ter certeza disso, mas pelo que eu já li, se você lê o livro, se tiver, eu acho que você não conhece o livro de Jeremias, por isso você está dizendo isso. Se você tivesse lido o livro de Jeremias, você não estaria dizendo isso, porque o livro é uma repetição, capítulo a capítulo, ele está falando da mesma coisa, do descontentamento de Deus por estar adorando o seu povo, tê-lo abandonado e estar adorando a outros deuses. É o tempo todo, em todos os capítulos ele fala isso, né? Então eu acho que você é quem não leu todo o livro. Se você tivesse lido, você estaria me dando razão agora. Mas o computador voltou a funcionar, né? Para vocês verem que foi apenas um probleminha técnico mesmo, de tecnologia. Eu vou abrindo aqui o que eu quero falar, né? A primeira pérola, né, o primeiro comentário, porque como eu disse no livro de ontem, no vídeo de ontem, eu li o livro, tive que ler o livro, porque o comentário que eu fiz no vídeo do crente, ele dizia que eu estava errado, eu estava fora de contexto. Eu estava fora de contexto, né, que não era bem aquilo que o versículo queria dizer. Né? Então, será que eu estou mesmo? Aquilo ficou me incomodando, né? E eu fui ler realmente o livro todo e achei interessante. E achei um monte de pérolas, de absurdos. Essas pérolas são o quê? São absurdos, são contradições, né? E eu prometi no dia de ontem que ia fazer um outro vídeo só para mostrar isso. E a primeira pérola que eu queria mostrar a vocês, aqui no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 11, né, que diz assim, isso é Deus falando, viu? Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade. Isso é Deus falando para Jeremias, né? Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-lo. Aqui eu queria fazer um comentário, né, que eu já fiz em outros vídeos sobre isso aqui, né? Por que Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é único, né? Ele se incomoda com pessoas, né, com outros povos, que estão adorando a outros deuses. Eu já comentei isso em vários vídeos meus, mas é sempre bom estar lembrando, né? É uma coisa assim sem sentido, porque se não existe outros deuses, só existe eu, se eu fosse o Deus, qualquer pessoa do canto de qualquer parte do mundo que fosse adorar outro Deus, ele fala também aqui no livro todo que essas pessoas fizeram deuses de madeira, né? O nome seria Baal, né? Qualquer adoração que as pessoas fizessem a qualquer pedaço de pau, pedaço de pedra, estaria chegando a ele, porque ele não é único, né? Não existe outro, então não tinha como chegar a outro Deus, a adoração, a louvação, tá entendendo? Então eu nunca entendi essa ideia aqui
de Deus ser o único Deus, ele saber que ele é o único Deus, né? Eu até brinco dizendo que é como se fosse um filho único que tem inveja do seu irmão. É loucura isso, é loucura se você for analisar do ponto de vista teológico. Se isso fosse realmente verdade, Deus teria sérios problemas psicológicos se ele estivesse realmente se incomodando, como ele diz, como ele mostra no livro de Jeremias, o tempo todo ele não só incomodado, mas ele se humilhando ao povo para que o povo volte para ele. Isso eu achei tão interessante também. Eu não vou abordar nesse vídeo aqui não. Talvez eu faça um outro vídeo sobre isso, né? Deus, através de Jeremias, se humilhando, dizendo ao povo: volte para mim, eu sou Deus amoroso, eu sou Deus que protege vocês, e vocês me traíram. Né? Você vê, isso é coisa humana, gente. Né? Eu entendo, veja bem, eu entendo essa passagem aqui, de que Deus se incomodar porque o povo dele foi adorar outros deuses, do ponto de vista de quem escreveu, né, de quem realmente estaria sendo prejudicado aqui, né? Se o povo saiu para adorar outros deuses, né, eles estariam obedecendo a outros reis, a outros sacerdotes, ouvindo a mensagem de Deus, né, entre aspas, de outros profetas. E o profeta que escreveu isso aqui estaria perdendo os seus adeptos, os seus seguidores, né, a sua clientela, né? Então, realmente, isso, quem realmente se incomodaria, quem estaria se saindo prejudicado aqui, eram quem escreveu isso aqui, né? Que era realmente a comunidade, os líderes eclesiásticos da época, né? Que perdeu esse povo que estaria adorando outros deuses, né? Porque para Deus, se Deus realmente existisse, ele sempre fosse somente um, né? Ele não estaria perdendo nada, como eu já disse, né? Qualquer pedra que fosse adorada estaria chegando a ele, né? Se eu estou falando com Deus, né, eu estou falando com ele, já que ele é único, né? O segundo ponto, né, que eu encontrei aqui, e discrepante, interessante aqui no livro de Jeremias, foi com relação ao livre-arbítrio, né? Quando a gente fala de algum abuso, né, eu cito muito isso quando acontece algum caso extremo aqui claro que todo caso desse é extremo, né, de um abuso, digamos, de um abuso infantil, né, que a gente vê nos jornais, na televisão, né, e há alguma coisa também quando acontece com um religioso, né, uma tragédia, a gente questiona por que Deus não impediu aquilo, né? Por que Deus não impediu do abusador abusar de uma criança, de uma pessoa, de uma mulher, tá entendendo? Por que ele não impediu, né? No caso de uma criança, já que a criança é inocente, né? Deus teria impedido, já que Deus diz que dá livramento, né, às pessoas, né? E uma das muitas respostas que a gente vê é o crente dizer que é por causa do livre-arbítrio. É o que mais eu escuto, é isso. O que mais a gente escuta é isso. É que Deus não faz nada porque Deus deu livre-arbítrio ao homem, que Deus não mexe no livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma instituição sagrada que Deus deu para o homem, né? E ele não mexe. Depois é que ele vai punir o homem, depois da morte, vamos dizer assim, né? Mas não é isso que a gente vê no livro de Jeremias. Quando Deus quer, ele mexe sim. Pelo menos esse Deus aqui da Bíblia, né? Dentro das páginas da Bíblia, ele mexe sim no livre-arbítrio do homem, quando ele quer. Né, quando convém a ele, vamos dizer assim, né, como aquela clássica passagem que tem do Egito, né, das pragas do Egito, né, por 10 vezes 10 ou 9 vezes, né, e na última o faraó ele cede, né, mas naquelas 10 vezes Deus diz claramente que endurece, né, Moisés pede para que para que o faraó liberte o seu povo, e Deus endurece o coração do faraó. Aí mais uma praga acontece, aí Moisés volta lá depois da praga e diz: liberte meu povo. E Deus mais uma vez endurece o coração do faraó e não permite que ele liberte o seu povo. Né? Aquilo ali é um exemplo clássico, né, de Deus que ele realmente interfere no livre-arbítrio, como tem também o caso de Jonas também, né, da baleia. Mas aqui no livro de Jeremias a gente também encontra passagens assim como essa, é o capítulo 5, versículo 10, né, quando ele diz assim, Deus diz assim, são palavras de Deus, né? Vou dar ordens aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas. Porém, não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras, pois esses ramos não são meus. Também aqui
Logo abaixo, no versículo 15, esse é o 10, a gente vai para o 15. Escute, povo de Israel, o Senhor Deus diz, a Isaías já é Jeremias falando por intermédio de Deus, né? Deus já havia dito a ele, para falar para o povo. Eu, o Senhor Deus, vou trazer de longe uma nação para atacá-los, né? É uma nação forte e antiga. Ele está se referindo aos babilônios, ao povo babilônio, que fala uma língua que vocês não conhecem e palavras que vocês não entendem. Então veja bem, se Deus diz aqui que eu vou trazer, e no outro versículo também, ele só pode fazer isso interferindo no livre-arbítrio, né? Ele deve entrar na cabeça dessas pessoas, desses inimigos, né? E convencê-los a vir atacar o seu próprio povo. Como é que ele faz isso, né? O próprio, segundo como a gente lê aqui, o próprio povo inimigo não ia ter essa ideia, né? Ele é quem está dizendo, eu que vou colocar isso na cabeça deles, eu que vou trazer, Deus é que eu vou trazer. Então, como é que ele vai fazer isso? Só se não for interferindo no livre-arbítrio, né? Dando a ideia do povo, vá lá, ataque. Eu fico até imaginando como ele faria isso, né? Ataque o meu povo, que o meu povo é rebelde, né? Se rebelou contra mim. Isso é uma interferência direta no livre-arbítrio. Que se não houvesse essa interferência, certamente o povo não atacaria, os inimigos não atacariam o povo de Deus, né? Então você vê que até no livro de Jeremias também tem, né, o ataque, né, ao livre-arbítrio do homem. No versículo 22, no capítulo 22, versículo 7 também, né, ele continua, Deus dizendo aqui, estou mandando homens para destruí-lo, todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira, de cedro e jogarão no fogo. Mais uma vez aqui, né, se Deus está mandando, é porque ele está interferindo no livre-arbítrio, né, do ser humano aqui, mais uma vez, né, para atacar o povo dele, atacar o seu próprio povo. Né, ele interfere, né, para fazer coisas mais, para fazer coisas ruins. Isso aqui tem crianças também no meio, né, em outros, como eu mostrei no vídeo de ontem, né, Deus manda atacar o seu próprio povo e matar todo mundo, né, levar uns presos, né, e outros serem mortos ali na terra que ele tinha dado a ele, né, e ele manda matar todos, velhos, mulheres, moços, crianças, né, quer dizer, para Deus fazer o mal, né, para assassinar, matar pessoas, né, ele interfere sim. Agora, para salvar vida de pessoas, a gente escuta, pelo menos os crentes dizerem que ele não pode fazer, porque ele respeita a instituição do livre-arbítrio que ele deu ao homem, né? Mas ele iria salvar uma vida ali, no caso de uma criança sendo abusada, né, por um homem, uma pessoa qualquer, né? Então ali ele iria salvar uma vida. Mas aqui não, aqui a gente vê nas páginas de Jeremias ele interferindo no livre-arbítrio para tirar a vida de pessoas, fazendo o mesmo mal que o abusador faz na vida de uma criança, né? Ele mexe na instituição sagrada do livre-arbítrio para fazer o mal, mas para fazer o bem na vida real a gente não vê. E para fechar, em Jeremias 24, Deus fala bem assim, isso é interessante. Eu, o Senhor Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como figos bons. Veja que coisa interessante. E eu os tratarei com bondade. Esse povo que foi levado para a Babilônia foi o povo que depois que a Babilônia invade, né, que Deus manda invadir, como eu estou dizendo a vocês, ele interfere no livre-arbítrio do inimigo, dos babilônios, e manda eles invadirem a cidade e matar todo mundo. Deus diz assim, não é para matar todo mundo, é para matar uns e levar outros presos. Outros vão ficar cativos, né? Vão ser escravos, vão ser servos dele, né? Esses são os bons, porque os maus seriam mortos ali mesmo, e ali estaria criança, mulheres, velhos, entendeu? Todos esses seriam bons. Os bons, que ele considerava bons, iam ser presos. Veja que Deus maravilhoso, né? Se você é bom, você não vai morrer. Eu vou poupar você da morte. Mas você vai virar escravo de um povo estrangeiro. Veja que maravilha de Deus, né? Ele dizendo assim, cuidarei deles, os trarei de volta para a terra depois que eles passarem pelo exílio, né? Pelo sofrimento lá com o povo babilônio. Eu edificarei a nação e não destruirei, plantarei e não arrancarei. Agora que vem o interessante, porei no coração deles, desse povo, né, que ele está trazendo de volta, o desejo de reconhecerem que eu sou Deus.
Quer dizer, mais uma vez aqui, como ele vai pôr no coração? Ele vai interferir no livre-arbítrio, né? Dessas pessoas, né? O desejo. Então eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque todo o coração vão voltar para mim. Quer dizer, eu porei no coração deles o desejo de reconhecerem que sou o seu Deus. Aí eu pergunto, por que não fez isso antes? Né? Porque, primeiro, ele apostou no livre-arbítrio das pessoas. Né? Como não aconteceu, ele ficou chateado, ficou abusado, mandou matar todo mundo, mandou matar uma parte, e essa outra parte ele mandou que os babilônicos levassem como escravos, e depois ele iria libertar esse povo e iria colocar no coração deles, que ele iria interferir no livre-arbítrio, como eles reconhecessem. É louca essa história, a Bíblia é loucura, como é que pode um negócio desse? Se ele tinha condições de fazer isso, de colocar, né, no coração do povo o desejo de reconhecer que Deus que ele seria o Deus, ele já deveria ter feito isso e pouparia toda essa carnificina, né, que os babilônicos iam fazer com o povo dele. Né? Veja, ele vai realmente aqui interferir, que ele vai colocar o desejo, né, no coração dessas pessoas, sem interferência no livre-arbítrio dessas pessoas. Né? Dessa vez até uma interferência para, vamos dizer assim, boa, né? Que o povo ia receber teoricamente proteção, né? Ia ser protegida por ele, né? Ele iria cuidar com seus poderes dessas pessoas. E eu pergunto por que não fez isso? Tá vendo como é louca? Hora ele interfere pro bem e hora interfere pro mal, né? Mas a gente sabe aqui que ele interfere sim no livre-arbítrio das pessoas. Né? Não tem essa conversa de dizer que ele não poupou uma criança das mãos de um abusador, né, porque ele não mexe no livre-arbítrio, o livre-arbítrio é sagrado. Não tem, porque a Bíblia o tempo todo ela mostra, né, que ele interfere quando ele quer. Uma passagem interessante que eu vi aqui no livro de Jeremias, no capítulo 5, e eu até vou concordar aqui com Deus, né? Ele diz o seguinte, no versículo 26 do capítulo 5, como já falei. No meio do povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles não são para pegar gente. Ele trata as pessoas, os homens que armam arapucas para pegar passarinhos, né, como homens maus. E eu conheço, eu não aprovo a criação de passarinhos, eu detesto ver passarinho em gaiola. Eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo, muita gente também não gosta disso, não concorda disso. Para mim deveria haver uma lei que proibisse esse tipo de coisa, né? Eu acho interessante. E aqui eu conheço pessoas crentes, né, pessoas religiosas que gostam, que tem esse tipo de prática, que tem passarinho preso em casa, né? Saibam vocês, crentes, que vocês são considerados pessoas más para Deus, pessoas ruins, viu? Aí você pode até dizer assim, não, mas eu não armo arapuca. Você não arma, mas você compra passarinhos de pessoas que armam arapucas para pegar, para aprisioná-los. Você também está cometendo o mesmo mal. Se você está aprisionando o passarinho, né? Porque para bom entendedor, né, Deus aqui está dizendo que não aprova que o passarinho que ele criou livre, você coloque dentro de uma gaiola. Né? Se Deus quisesse assim, né, o passarinho já nascia dentro da gaiola, nascia o passarinho e a gaiola. Ele já dentro da gaiola. Né? Você realmente aprisionou, como eu já disse para uma vez aqui, que ele disse assim, Deus, o seu Deus, que você acredita, criou os pássaros para cantar para todo mundo, né, na natureza. A gente ouve o canto dos pássaros de longe, né, às vezes perto, ele pousa junto de uma árvore, pousa junto da gente, né? Então ele criou, segundo ele, né, ele criou para cantar para todos nós. E você aprisionou o pássaro para cantar só para vocês, só para você, né, para fazer um show, um espetáculo só para você, a hora que você quiser. Né? Então saiba você que cria, eu conheço, né, aqui na minha rua mesmo, eu vejo vizinhos com gaiolas em seus terraços quando eu passo,
vizinhos crentes evangélicos criando passarinho em gaiola, né? Pois saibam que a própria Bíblia, através da boca do próprio Deus de vocês, diz que é considerado povo mau que faz isso. Em Jeremias 23, 27, eu achei um ponto aqui interessante, né, para as pessoas que acreditam, né? Eu já vi alguns crentes dizerem que os sonhos são comunicação, é Deus tentando se comunicar, são premonições, não, acha que são profecias, né? Que é Deus mandando informações, ele utiliza do cérebro da gente para se comunicar com a gente através de sonhos, né? E aqui eu nunca tinha visto isso na Bíblia, né? Deus aqui ele está revoltado, né, com pessoas, com falsos profetas, né, que ele diz assim, no 26, por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar meu povo com as mentiras que inventam? Né? Isso ele dizendo para Isaías, que Isaías também é um profeta. Né? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. Essa é outra história. O profeta teve um sonho, devia contá-lo como um simples sonho. Está vendo aqui que ele também, o próprio Deus considera o sonho como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem, o próprio Deus aqui, ele diz, ele reconhece, lógico, o próprio Deus falando através da boca de Jeremias, né? Então, o que eu achei interessante aqui é que as pessoas naquela época, já consideravam, né, o sonho também como um simples sonho, uma coisa sem explicação, né? Não uma coisa profética, não uma comunicação de Deus, como eu já ouvi da boca de algumas pessoas, né, crentes que passaram por mim, né? E até hoje eu escuto, né? Eles acreditam que sonhos são mensagens, que aquilo tem que ser levado, mensagens proféticas que tem que ser levado a sério aquilo ali, né? E a gente vê aqui na Bíblia que não, o próprio Deus falando que sonhos são simples sonhos, né, para ser considerado como mensagens de Deus. Esse ponto, gente, foi um dos que eu achei bem interessante, né? Por isso que eu deixei para ser o penúltimo. Ainda tem o último que é mais interessante ainda. É quando ele compromete aqui a onisciência de Deus, né? Que sabemos, né, que eles dizem que Deus é onisciente, que sabe de todas as coisas, né? Deus conhece o pensamento dos homens, todas as intenções, até antes mesmo dele ter criado, de ter feito cada homem, ele sabe as suas intenções, os seus pensamentos. É tanto que ele diz aqui em Jeremias 17, né? Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Né? No 10, ele fala assim, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Ele conhece os pensamentos da gente, examina, põe à prova os nossos corações. Né? No Jeremias 3, ele diz o seguinte, eu, Senhor Deus, eu, o Senhor, pensei assim, depois de fazer tudo isso, com certeza ela voltará para mim. Porém não voltou, e Judá, a sua mãe fiel, viu isso. Veja aqui põe a onisciência, esse versículo aqui já seria o bastante para colocar a onisciência de Deus por água abaixo, né? Eu, Senhor Deus, pensei assim. Depois de fazer tudo isso, com certeza ela voltará para mim. Com certeza. Ele tinha certeza aqui, né? Que ela ia voltar. Só que não voltou. Então, claramente ele diz aqui que não sabia, né? Que ela ia voltar, qual seria a atitude dela. Isso põe mais um versículo que põe a onisciência de Deus por água abaixo. Não sendo o bastante, né, a gente vem aqui para o capítulo 16. Eu vejo tudo o que estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Aqui é mais para a onipresença. Eu separei aqui mais para mostrar a onipresença de estar em todo canto de Deus, né? Mas o mais interessante que eu separei aqui para vocês, que está no livro de Jeremias 4, no capítulo 4, né? Logo no versículo 1 ele diz assim, o Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. É o que eu sempre digo, um Deus onisciente, um ser onisciente que sabe de todas as coisas, né? Sabe o final, como já vai ser, ele jamais pode usar o se, e aqui ele usa o se, essa condição, aqui essa condicional,
povo de Israel, se você voltar. Quer dizer, demonstra aqui que ele não sabe se o povo vai voltar ou não. Para quem o povo vai voltar? Para ele ou para os outros deuses? E não existe, como eu já falei. Então, jamais era para a gente ver esse tipo de... essa palavrinha tão pequena, né, com 2 letrinhas só, Deus usando se. Se ele sabe de todas as coisas, ele não poderia usar isso. Não existe isso aqui para Deus. Essa condição, se. Né, Deus ficar aguardando a atitude, né, que o homem vai ter. Né. Mas, por último, para fechar, né, e aqui demonstrar com todas as letras que realmente a onisciência dele vai por água abaixo, que não existe onisciência, né, é quando ele diz assim, em Jeremias 26, no versículo 3, ele diz assim: pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa de suas más ações. Veja aqui, mais uma vez, Deus ameaça o tempo todo o povo dele com a invasão do povo babilônico, que eles vão matar e levar outros para cativeiro, entendeu? Porque ele está irritado porque o povo está adorando outros deuses. Né? Aí é interessante que aqui, né, em Jeremias, ele diz o tempo todo que não vai ter escapatória para algumas pessoas, não. Né? E aquelas pessoas não têm conserto, não tem jeito. Né? Aí me surpreendeu, né, que aqui no capítulo 26, né, ele mostra essa opção aqui, né? Mas só que ele põe por água abaixo a sua onisciência, a sua capacidade de saber antecipadamente de todas as coisas, né? De saber do pensamento dos homens, né? De examinar o pensamento dos homens. Né? Pode ser, veja só, pode ser, há uma possibilidade que eles deem atenção, no caso as palavras de Jeremias, né? Que ele usa Jeremias para transmitir a sua mensagem ao povo, que abandonem o que eles estão fazendo, né? E abandonem, né, os seus maus caminhos, que é justamente isso, né? Se isso, já vem de novo a palavrinha se, né? Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia. Quer dizer, Deus vai mudar de ideia de acordo com a atitude que os homens vão ter. Então aqui demonstra claramente, gente, eu quero ver o que é que vai aparecer nos comentários de vocês, né? O que é que os crentes vão dizer. Se eu estou fora de contexto, que não é isso que o versículo quis dizer, ou então simplesmente eles fazem uma pregação, botam um textão enorme pregando que Jesus vai voltar, que Jesus é a única esperança. Quando eles não têm argumento, né, isso aqui, eu acredito que isso aqui é um checkmate. Não tem como você movimentar mais peça nenhuma aqui no tabuleiro do xadrez. É um checkmate na onisciência de Deus. Né? Quando ele diz aqui, mais uma vez, pode ser que eles deem atenção e abandonem os maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia. Se existe uma condição, quer dizer, eu não sei. Quando a gente diz isso, é porque a gente não sabe do que vai acontecer. A gente não sabe o futuro. A gente espera a atitude para tomar uma atitude. Né? Claramente isso aqui é checkmate na onisciência de Deus. Eu achei isso um ponto interessantíssimo para mostrar para vocês aqui, contido aqui no livro de Jeremias. E por último, né, para a gente fechar o vídeo, tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito longo, já peço perdão a vocês aí, mas não teve jeito, né? Foi muita coisa para falar. Vem esse absurdo, que eu considero um absurdo, que envolve crianças e animais, né? Mais crianças, né? Ele fala mais em questão de crianças aqui, que Deus, né, ele condena, ele diz aqui em Jeremias 7, né, no versículo 30, ele diz: o povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Veja só, isso é Deus falando, né? Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Isso ele deixa bem claro, isso é através de Jeremias. Ele manda Jeremias para o povo falar isso. Né? Construíram um altar que foi chamado de Tofete, no vale de Ben-Rinom. Acho que é assim que se fala. E ali queimam os seus filhos e filhas como sacrifício. Né? Eu não dei ordem para isso,
E nunca pensei nisso. Veja que ele condena sacrifício de crianças, matar crianças. Ele deixa bem claro isso aqui em Jeremias 7. Né? Mas veja o que vem mais para frente. Vamos ler os próximos capítulos. Né? Em Jeremias 19, 5, ele confirma aqui, né? E construíram altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo, como sacrifício. Eu não dei ordem para isso. Não falei isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Mais uma vez, ele confirma aqui que é contra isso, né? Sacrifício de filhos, sacrificar os filhos. Né? Jeremias 19. Vamos para frente, vamos para frente. Aí é que a coisa começa a mudar de figura, né? Ele dizendo o que vai fazer com o povo de Israel e o povo de Judá, né, que está o desagradando, né? Aí ele diz aqui em Jeremias 7, 20, assim eu, o Senhor Deus, derramarei minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais. Tá vendo? Eu não sei o que, é que Deus tinha com os animais. Eu até fiz um vídeo lá para trás, alguns anos atrás, a relação de Deus com os animais. Se vocês puderem dar uma maratonada e olhar bem lá para trás mesmo, eu não lembro bem o nome desse vídeo, né? Ele sempre descarrega nos animais, ele sempre, né, ele está atingindo os animais. Não tem nada a ver, né, com o pecado do homem, os animais. Né? Teoricamente o pecado do homem. Né? Então ele vai descarregar o furor dele sobre as pessoas e os animais. E até sobre as árvores também, e as plantações. É muita ira, é muita raiva desse Deus, né? Ele quando está com raiva, né, eu digo assim, quando ele quer pegar uma pessoa lá na ponta, né, no braço, aqui ele vai bater com a ponta da mão, com a mão, ele sai derrubando esse povo todinho que está aqui pelo caminho. Né? Mas o pecador está lá na ponta, ele quer atingir ele, só que ele sai derrubando esse povo aqui todinho. Né? E começa daí, o destrambelhamento, né? E a contradição, né, dele dizer que não concorda com o sacrifício de crianças, né, de filhos. Né? Talvez, eu vou deixar isso aqui, ele diz assim, as crianças apanham lenha, os homens acendem fogo e as mulheres assam bolos para oferecer à deusa chamada Rainha do Céu. Isso é a tal da Aserá, né, que era mulher de El, né, o deus cananeu, e depois parece que ele toma. Quem conta muito bem isso é o professor Fábio Sabino, essa história, né, que foi encontrada na arqueologia, né, e essa mulher depois passa a ser mulher dele. Ele toma de El e passa a ser dele, a tal da Aserá, que era conhecida como Rainha do Céu. Né? Então aqui, talvez ele tenha ficado, porque eu vou ler os próximos versículos para você, que justifica isso aqui. Uma da raiva que ele tem das crianças é essa, né? Que as crianças apanham lenha para fazer bolos para a rainha, para a Aserá, que era a mulher dele e tudo, segundo a arqueologia. Né? No próximo capítulo você vai entender. Aqui, o penúltimo que eu queria ler está em Jeremias 6. Jeremias se queixando, né? Porque Deus utiliza Jeremias para ser o mensageiro dele, né? E sempre está abordando ele, vá lá e diga ao povo, diga isso. E Jeremias parece que já começa a ficar depressivo aqui, com tanta coisa ruim que Deus diz que vai fazer com o povo, que vai matar, o povo vai passar fome, né? Tanta coisa. Aí Jeremias se queixa, chega uma hora lá no 6 que ele diz assim, ó Senhor, Deus, o teu furor me dominou, estou cansado de guardar a tua ira dentro de mim. Né? Porque ele estava usando Jeremias, né, para transmitir a mensagem. Então, há uma mensagem de ódio, de ira. Né? Então, Jeremias se queixa aqui. Então Deus me disse. Aí Deus responde a ele, quando Jeremias se queixa. Né? Veja o que é que Deus diz quando Jeremias se queixa, né, que está se sentindo mal, né, que está cansado de guardar a ira dele dentro dele. Aí Deus diz assim, faça cair a minha ira sobre as crianças, nas ruas, e sobre os moços nas suas reuniões. Faça cair a minha ira. Veja, começa a se contradizer lá, né, quando ele diz que não aceita, né, não foi ele que mandou sacrificar crianças. Como é que ele manda cair a ira dele, a ira que ele tem sobre as crianças nas ruas? Veja que contradição. Né? Uma hora ele diz que não, e aqui simplesmente
ele descarrega nas crianças. Podia descarregar em tanta coisa, né? Nas pedras, nas areias. Né? Então, não, manda nas crianças, cara. Por que não nos pecadores, nos assassinos, né? Nos estupradores? Não, nas crianças, nos inocentes. O que é que tem a ver as crianças? Será que é porque elas estavam fazendo bolo, né? Como diz aqui no versículo anterior, as crianças apanham lenha para fazer bolo para Deus acerar? Será que ele ficou com raiva disso, das crianças? Né? Ele deve saber que as crianças faziam isso por amando dos pais. As crianças não iam por conta própria fazer isso. Por que isso irritaria tanto a ele? Isso é que eu estou supondo, né? Vejam aqui a contradição, né, enorme, né? Mais uma vez aqui, ele atingindo inocentes, crianças inocentes, né? E por último, para a gente fechar, Jeremias, em Lamentações, que é um livro que vem logo em seguida do livro de Jeremias, que é também atribuído a Jeremias, o autor de Lamentações. Em Lamentações 2, Jeremias, depois de tudo que tudo já ocorreu, né, que o segundo que Jeremias tinha transmitido ao povo, aqui já aconteceu, os babilônicos já invadiram, já mataram as pessoas, já mataram todo mundo, uns foram presos, foram cativos, e os outros ficaram passando fome, passando necessidade, a ponto, né, desse versículo dizer aqui: levantei várias vezes à noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor, derrame o coração na presença dele, peça pela vida dos seus filhos, que morreram de fome nas ruas, nas esquinas, né? Isso aqui já tinha acontecido, me parece, né? Olha o Senhor, ó Senhor Deus, e pensa. Olha, ó Senhor Deus, e pensa, alguma vez trataste alguém assim? Será que as mães deviam devorar os filhinhos que elas tanto amam, né? Veja, porque ele diz isso várias vezes, né? Ele diz que quando isso acontecer, que os povos invadirem para matar o povo dele, que o traiu, né? Que o decepcionou, né? Vai ser tanta desgraça que as mães vão devorar os próprios filhos. Elas vão sentir fome, não vai ter o que comer, que elas vão devorar. Quer dizer, e ele vai permitir tudo isso com as crianças serem devoradas pelas mães. Né? E lá na frente, veja que contradição, ele condena o sacrifício de crianças para outros deuses, mas para ele permite que as próprias mães sacrifiquem os filhos, matem os filhos, né? E ele assiste tudo isso passivamente, calado, porque está com raiva, né, do povo que foi adorar aqueles deuses que estavam sacrificando crianças. Né? Então, ele, ao invés de impedir, né, o sacrifício de criança, ele assassina mais crianças ainda, porque ele também manda o povo inimigo invadir, os babilônicos invadirem e matar todo mundo, inclusive mulheres, velhos, crianças, né, mata todo mundo. E ainda assim, né, os que sobreviveram, as mães, comeram os próprios filhos. Vejam que absurdo um negócio desse, vejam que contradição absurda, é uma contradição e é um absurdo um negócio desse, né? Então, gente, eram essas o que eu queria, era isso que eu queria mostrar a vocês, essas pérolas, vamos dizer assim, do livro de Jeremias, que eu continuo lendo. Se aparecer mais, ainda tem mais muitos capítulos pela frente, se aparecer mais, eu vou fazer outros vídeos para vocês aqui, né? Apesar de que o livro são apenas repetições, né, de tudo isso aqui que eu estou falando, mas é interessantíssimo, né, a leitura bíblica, pois cada vez mais a gente se torna cético, né, e não acredita que isso aqui sejam palavras e atitudes de um Deus amoroso, um Deus justo, né? Só que é a pessoa que é cega pela fé, né, que não quer enxergar, que eu acredito que vão surgir muitos comentários aqui que vão dizer que eu estou fora de contexto, mais uma vez, outros vão só fazer pregações mesmo, falar de Jesus, da vida de Jesus, porque não tem como se defender disso aqui. Esse é um livro que eles dizem que é um livro profético, né? Que realmente essas coisas aconteceriam e aconteceram, embora a história, a arqueologia não confirme, acredito que não confirme nada disso, né? Mas é um absurdo, né, para quem crer que isso venha, essas atitudes, como eu já disse, venham de um Deus, né? Essas palavras venham de um Deus justo, amoroso, bondoso, né? Que esteja aqui fazendo justiça. Que tipo de justiça é essa que ele queria fazer? Né? Matando as pessoas,
mandando as pessoas serem escravas de outros povos, né? Eu só entendo isso aqui como atitudes humanas. Isso era muito comum naquela época acontecer esse tipo de coisa, né? A briga por territórios, os babilônios invadirem, os babilônios, a Babilônia tinha a intenção, isso a história mostra isso, a Babilônia tinha uma intenção de expansionismo, de expandir o seu império. Não é porque Deus estava revoltado com o povo que fez com que a Babilônia invadisse o povo dele, não. É porque realmente a Babilônia, segundo a história, né, como outros impérios, como o império, depois veio o Império Romano, o Império Persa, né? Eu não conheço bem de história não, mas o pouco que eu conheço eu sei, isso era comum naquela época, a expansão de impérios, a expansão de territórios. Quem eles viam pela frente, que eram mais fracos do que eles invadiam, tomavam e passava a ser deles. Passava a cobrar impostos, né? Para eles. E era isso. Mas a explicação que o povo aqui dá era que isso aconteceu porque Deus, eles adequam, né, a realidade, né, se realmente isso aconteceu dessa forma, às suas superstições, né, os seus mitos, né, para fazer com que o povo temesse a eles, né, aos sacerdotes, aos profetas aqui, viu? Então era isso que eu queria mostrar a vocês. Caso mais para frente eu vou continuar a leitura do livro de Jeremias, né, e caso tenham mais pérolas, que eu acredito que vai ter, né, eu vou ter o prazer de mostrar para vocês aqui nos próximos livros. No mais, quero desejar a todos um bom final de semana, né, uma boa semana, que a semana vai começar amanhã, né? Se eu conseguir editar esse vídeo hoje. E até o próximo vídeo.